Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Programador Mestre e bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal, certo? E a 10ª aula da série Aprendendo a Programar em Java, onde a gente vai estar aprendendo sobre arrays, exatamente, sobre arrays. E, bom, quais são os benefícios, né? E por que servem as arrays aqui em Java, certo? Então eu vou dar uma situação, né? Imagina que a gente quer guardar o valor de 100 diferentes números, né? 100 números diferentes. Sem arrays, né? Sem as arrays, a gente teria que criar 100 diferentes variáveis para guardar esses 100 diferentes valores, né? Então, cara, é morte, né? Que nem eu coloquei aqui, é morte, morte total. Então, por isso que a gente tem arrays. Com arrays, ó, arrays armazenam uma coleção sequencial de tamanho fixo de elementos do mesmo tipo, certo? Podem ser ou primitivos ou, né, os objetos, né, como strings, por exemplo. E pode ser considerado uma lista de valores numerados, né, onde cada elemento nessa lista vai ter um número, né, começando com 0. Então, e aí cada um dos valores armazenados é chamado de elemento, né? Beleza. E aí como que a gente faz para criar uma array, né? Então essa daqui seria a sintaxe, né? Tipo, aí nome da variável é igual a novo tipo, e a gente coloca o tamanho aqui. Esqueci o nome desse símbolo aqui, desculpa aí, vou estar chamando eles de trequinho. Ou a gente pode fazer assim, tipo, aí os trequinhos, nome da variável é igual. Aí entre chaves, a gente coloca os elementos assim, né? E pode colocando separado em vírgula. E quando vocês quiserem, né? E beleza, então vou estar mostrando aqui para vocês, né, como tá criando, né? Então vamos dizer que a gente quer criar uma variável, não, uma array de strings, né? Então como que a gente faria? A gente faria string, né? E vamos dizer que é uma string de nomes, né? Então nomes é igual a só que para essa array de nomes, a gente ainda não sabe os nomes que a gente quer dar. A gente vai pegar mais para frente, ou sei lá. Então, o que a gente faria? A gente colocaria new string. E vamos dizer que a gente sabe que a gente quer pegar 10 nomes diferentes. Então, aqui a gente vem e coloca 10 e ponto e vírgula, né? E assim a gente criou a nossa array de strings, né? E, bom, dando um outro exemplo, vamos dizer que a gente vai criar uma array de strings chamado sobrenomes, né? Só que a gente sabe os sobrenomes que a gente quer. Vamos dizer que o sobrenome é, sei lá, a Silva, a Monet, sei lá, a Hugo, uns trecos assim, né? Esse daqui é um outro jeito de criar, né, uma array. Essa array aqui vai ter tamanho 3, né? Tem 3 elementos. E, bom, é basicamente assim que a gente cria nossas arrays, né? E a gente poderia criar array de ints também, né? Então, int, meus números. Aí a gente vem aqui, ou a gente usa essa sintaxe de new, ou a gente vem e faz, sei lá, 169, 101, 70, sei lá, alguma coisa assim, né? E, bom, lembrando que os tipos não podem mudar, que nem eu falei assim, né? Tem que ser do mesmo tipo que você vai mantendo aqui, né? Então, 169, 101. Se vocês vierem de Python, vocês sabem que nas arrays, lá nas listas, né? A gente consegue guardar valores diferentes, mas aqui em Java não é assim, né? Beleza. Aí, acessando um elemento da array, né? Aí, vamos dizer que a gente quer acessar o primeiro elemento da array de sobrenomes, né? Então, o que seria esse elemento aqui chamado Silva? Como que a gente faz isso? Bom, é bem simples. A gente primeiro vai ter que printar esse elemento. Então, system.out.println, né? Aí aqui dentro a gente vai colocar sobrenomes, né? Que é o nome da nossa array. Aí a gente vai botar os trequinhos. E aqui dentro a gente vai colocar o index, né? E lembrando que arrays começam no index 0. Então, esse Silva aqui está na posição 0, o Monet na posição 1 e o Hugo na posição 2. Então, a gente vem aqui e coloca 0. Né? E aí, se eu executar esse programa aqui, ó, printou aqui Silva, tá vendo? Printou o primeiro nome aqui da array sobrenomes. E é basicamente isso, né? Aí, se eu quiser acessar, vamos dizer, o último elemento aqui dos meus números, né? Eu venho aqui, faço o system.out.println
Aí meus números. Aí aqui, qual que é a posição dos 70? Bom, é 0, 1, 2, 3. Então eu coloco 3 aqui, ponto e vírgula. E aí se eu executar aqui, vai estar aparecendo o número 70. Exatamente, né? Outra coisa, se vocês colocarem um index que não... Por exemplo, o último index daqui é o index 3, certo? Se eu colocar um index 4, né? Não tem um index 4, né? Então, ele vai estar jogando um erro para mim. Vocês vão ver aqui, ó. Tá falando aqui, ó. Array index out of bounds exception, né? Então, tá falando que ele tá out of bounds. Eu coloquei um index que é maior que o último index aqui da lista. Então, esse número meio que não existe. E, bom, é basicamente isso, né? Para como você está acessando um elemento da array, né? E aí vamos dizer que você quer mudar esse Silva aqui, né? Em vez de Silva, você quer dizer que o sobrenome é, sei lá, vamos dizer Michael, né? Então o que que eu faria? Eu viria aqui, ó, sobrenomes. Aí o Silva está na posição 0, certo? Eu coloco 0. É igual a... Aí eu venho aqui e digito Michael. Michael, né? E aí agora, se eu printar, né? Se eu usar esse mesmo print statement aqui que printou Silva antes e tentar printar agora, vocês vão ver que vai estar printando Michael aqui, né? A gente mudou esse Silva e virou Michael, né? Beleza. E é assim que a gente consegue estar setando um elemento de uma array. A gente vai usar os trequinhos, colocar o index que a gente quer mudar o valor e o valor aqui logo em seguida, né? E aí tem algo muito importante que eu tenho que mostrar aqui para vocês também sobre arrays, que é como tá acessando o tamanho de uma array, né? Então, se eu colocar aqui, ó, system.out.println, aí eu venho e eu quero saber o tamanho dos meus números, né? Da array dos meus números. Eu venho aqui e coloco meus números, ponto length. Tá vendo? Ponto length. Eu boto ponto vírgula aqui no final. E aí, se eu executar isso daqui, né? Ele vai estar printando 4, que a gente tem 4 números aqui, né? E aí, se eu quiser pegar o tamanho dos nomes, né? Lembra que o nomes eu dei um tamanho de 10 aqui, então é para estar printando 10. Então, se eu vier aqui e printar nomes.length, né? Length em inglês seria meio que tamanho, né? Traduzido em português. Se eu executar esse daqui, vai estar printando 10 aqui, tá vendo? E beleza. Aí a última coisa que eu tenho para falar sobre as arrays seria como a gente está iterando sobre os valores de uma array, né? Como que a gente vai... Vamos dizer que a gente quer printar todos os elementos de uma array. Como que a gente faria? Bom, a gente viria aqui e a gente pode usar tanto o for loop ou o for each, né? Eu vou estar mostrando com o for each primeiro. Então, for... Aí a gente vai vir aqui, né? Na de sobrenomes, né? Então, o que que eu vou estar falando? For string s em sobrenomes, não, eu vou colocar, para cada sobrenome, nos sobrenomes, o que que eu quero fazer? Eu quero printar esse sobrenome, né? Então, eu vou vir aqui, vou executar. Então, depois desse 4 aqui, ele vai estar mostrando todos os nomes que estão aqui, todos os sobrenomes que estão aqui dentro, né? Então, se eu executar aqui, ó, Michael, Monet e Hugo, né? Então, esse for each vocês já devem estar meio familiarizados com ele, né? Que eu acabei mostrando em outras aulas, mas... Então, o que ele está falando, basicamente? Para cada string, né, que a gente vai estar chamando de sobrenome, né? Para cada elemento dentro desses sobrenomes, a gente está querendo printar esse sobrenome, né? E funcionou, né? A gente printou aqui eles. E tem um outro jeito que é chamado de... é o for loop normal, né? Então, for... Aí, como que a gente faria? A gente ia criar uma variável que ia ser meio que o nosso counter aqui, né? Então, int i é igual a 0. Enquanto o i for menor do que sobrenome.length, opa, né? Por isso que essa length também é bem importante, sobrenomes.length, e mais, né? Aí, como que eu vou estar printando todos os sobrenomes que estão dentro dessa array?
A gente vai vir aqui e vai colocar system out, né? E vai falar sobrenomes. E aí a gente vai usar os trequinhos e o i, né? Porque, bom, basicamente o que vai estar acontecendo aqui? Na primeira iteração, ele vai estar como 0. Então, ele vai fazer system.out.println sobrenome 0, né? Aí, depois de printar, ele vai voltar para o for loop, vai acrescentar o i por 1. Então, o i agora vai ser 1. Aí, ele vai printar o sobrenome 1. Aí, ele vai printar o 2, né? E, na hora que chegar no 3, na hora que o i for 3, ele não vai ser menor do que o length, né? Ele vai ser igual, então ele vai quebrar esse for loop e vai ter printado tudo, né? E aí, se eu executar aqui agora, ó, vai estar falando Michael, Monet, Hugo, Michael, Monet e Hugo, né? Beleza. Aí você me pergunta, ué, mas qual seria o melhor jeito de eu estar printando, né, tudo que tem numa array? Isso vai depender bastante, né? Vai depender se você vai precisar, por exemplo, pegar a posição que um nome está dentro dessa array, né? Então, vamos dizer que para você é muito importante você determinar aonde que Monet, qual que é a posição de Monet dentro dos sobrenomes, né? Para isso, você teria que usar esse for loop aqui. Por quê? Porque aqui a gente está conseguindo usar, a gente tem o index, né? E com esse index a gente consegue achar a posição, né? Esse nosso contador aqui, né? Só que aqui a gente não está usando index nenhum, então a gente não conseguiria descobrir a posição onde Monet está, né? Então o que eu poderia fazer aqui, né? Eu poderia fazer assim, né? If, né? Sobrenomes i é igual a... Não. Lembra que para comparar a string a gente usa o .equals, né? Aí aqui eu venho e escrevo Monet. O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar printando, né? System.out.println. A gente vai estar printando o index. Então eu vou falar index mais i. Né? Aí deixa eu tirar isso daqui. Então, basicamente, esse programa aqui vai estar printando o index da onde que está o Monet dentro do array de sobrenomes, né? Aí, se eu executar aqui, ele vai estar printando o index 1, que Monet está na posição 1 da nossa array, né? Então, e a gente não conseguiria fazer isso com esse for loop aqui, né? Se a gente quisesse fazer isso com esse for loop, a gente teria que criar uma variável de contador aqui fora, né? Tipo int, posição, sei lá, posição é igual a 0. Aí toda vez que fizer aqui, a gente ia incrementar a posição por 1, taranã, né? E aí a gente printava a posição que tá tal sobrenome, né? Mas para ter que evitar escrever linhas a mais, a gente usa esse for loop ali. E bom, galera, basicamente isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Não tem muito mais do que falar sobre arrays. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever, certo? E de dar like no canal. E tamo junto, até o próximo vídeo aí, que provavelmente vai ser a nova série de programação orientada a objetos. Valeu, falou!